graça e paz. Estamos aqui para dar início a mais um culto. E para esse início eu queria estar lendo com vocês um versículo que se encontra em Josué 1:9, onde diz: Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E para esse tempo que estamos vivendo, essa é uma certeza que traz tranquilidade aos nossos corações. O Senhor, Ele é conosco em todo tempo, nada tem fugido do seu controle, Ele continua no controle, nada fugiu do controle de Deus. Então vamos acalmar os nossos corações, sabendo que tudo está no tempo de Deus. E eu queria estar orando nesse momento com vocês para dar início. Você que está em casa pode estar fechando seus olhos, meditando, e que a palavra de Deus venha ser plantada e germinada no seu coração. Paizinho, nesse momento eu quero te agradecer por estarmos aqui, quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, quero te agradecer, ó Deus, por tantas coisas, tantos livramentos que o Senhor tem nos dado. E nesse momento, Pai, eu convido o Teu Santo Espírito para estar aqui, para adentrar os lares, Deus, que estão ouvindo, aos corações que estão ouvindo da Tua palavra, Senhor, que venham ser corações que estejam com terra fértil, para que a Tua palavra venha ser plantada e germinada, Pai, em nome de Jesus. Traz tranquilidade, Senhor, traz paz, traz amor, Deus, aos corações que estão ouvindo nesse momento, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou estar passando a palavra para o Ministério de Louvor. Graça e paz a toda a igreja. Nós estamos muito felizes de podermos estar com você e sabemos que nós temos uma aliança um com o outro e uma aliança também com o Senhor. Nós podemos enfrentar o que for, o Senhor luta por nós, os planos dele não são frustrados na nossa vida. Ele é um Deus de verdade, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessas. Então cante com a gente. Sei que os teus olhos sempre
salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou.
Amados, o nome de Jesus é sobre todo nome. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós estamos entre dois extremos, o princípio e o fim. No início, no princípio, era a vontade de Deus. Toda vontade se materializou e se fez no início. E no fim, nós temos a glória com Deus. E o que tem no meio? No meio tem a manifestação do poder de Deus. O início é a palavra, é o verbo, é Jesus. O fim é a glória, é o poder de Deus. No meio é o poder de Deus, a manifestação de tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida abundante. E por isso que nós queremos cantar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é tudo em nós. Que você possa sentir isso e crer nisso também, como nós cremos. Porque
glorificamos a Ti, Jesus, o nosso irmão mais velho. A Ti, Jesus, que tem um nome sobre todo nome. E nós glorificamos ao Espírito Santo, o Consolador, o Deus em nós, o Emmanuel, ao Trino Deus, a vocês, nossos queridos companheiros de todas as horas. Nós damos toda a glória, rendemos todo louvor. Que esse culto seja agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos em tempos de missões. Mesmo em tempo de pandemia, nós podemos fazer missões. Então, escute, atente para esse momento missionário e deixe o Espírito Santo no seu coração levantar uma oferta missionária para abençoar o reino de Deus, para abençoar pessoas que estão sem Cristo, sem esperança, sem salvação. Não deixe que essas pessoas pereçam. Invista em missões. Em nome de Jesus, participe. Veja agora o nosso momento missionário. Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste. Posso ver pelos olhos da fé o Espírito de Deus inundando o sertão, tirando o povo da escravidão. Jesus Cristo é o Senhor. Eu louvo a Deus por participar do CCJ. Sou um projeto do coração de Deus. Eu louvo a Deus por poder ter entrado nesse projeto. Conhecendo que só Jesus Cristo pode nos salvar e manda chuva todo ano, chega do engano nos escravizar. Jesus Cristo é o Senhor. Eu agradeço a Deus por fazer parte do projeto CCJ aqui na cidade de Coronel José Dias. E nesse período da primeira semana já se decidiram dezenas de pessoas e nós ficamos felizes porque o projeto veio realmente para abençoar a cidade de Coronel José Dias. Tirando o povo da escravidão. Sou o pastor Jarbas. Foi dias maravilhosos aqui na presença do Senhor, onde vidas foram impactadas. Primeiramente a minha vida, e toda a equipe e a cidade de Currais. Vidas se renderam ao Senhor e com certeza essa cidade não será mais a mesma que foi instalada aqui o reino de Deus, porque Deus está nesse negócio. Sou Maria de Jesus. Logo que soube do CCJ, foi um presente de Deus para a minha vida, porque foi um projeto realmente que veio do coração do Senhor para as nossas vidas, até porque quando nós saímos da nossa cidade, deixamos coisas importantes, eu praticamente deixei meus filhos, né? Mas tem valido a pena, foi bênção demais aqui na cidade. Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste, posso ver pelos olhos da fé o Espírito de Deus inundando o sertão, tirando o povo da escravidão. Por algum tempo essa região aqui ficou esquecida. Graças a Deus tem feito assim, grandes coisas, tem havido decisões e nós temos trabalhado e acreditamos que até o término desse projeto, no dia 22, Deus há de fazer coisas grandiosas. Esperamos que pessoas possam se empenhar em contribuir com esse projeto a cada dia, para que o trabalho possa crescer a cada dia mais. Da fé, o Espírito de Deus inundando o sertão, tirando o povo da escravidão. Nunca tinha participado. Quero dizer para você que não veio, né, que a próxima vez estou convidando, né, você a participar desse projeto. Eu sou sanfoneiro e através desse projeto me despertou, né, a vontade de levar o projeto de sanfona, né, que através da sanfona que pessoas aqui venham se converter, né, sanfoneiros que tocam nesse mundão aí. Participar do CCJ sempre é importante para mim, já é um projeto que eu participo. E como sempre, Deus sempre age diferente, sempre tem dessas formas de agir. E eu creio que coisas melhores ainda estão por vir, nós vamos resgatar essa cultura da música cristã que através do Nordeste,
posso ver pelos olhos da fé o Espírito de Deus inundando o sertão, tirando o povo da escravidão. Meu povo está reconhecendo que só Jesus Cristo pode nos salvar e manda chuva todo ano, chega do engano nos escravizar. Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste, posso ver pelos olhos da fé o Espírito de Deus inundando o sertão, tirando o povo da escravidão. Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste. Estamos todos aqui motivados com o seu objetivo de conquistar a cidade de Belo Horizonte para Cristo. O CCJ representa um grande sonho e que vai se tornar uma realização depois desses dias, onde 12 cidades serão conquistadas para Cristo. Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste, posso ver pelos olhos da fé o Espírito de Deus inundando o sertão. Prazer, sou o Rubens, filho do pastor Osivaldo, sou de Ana Emília, sou Tati, filha do pastor Osivaldo. É um prazer estar participando do CCJ Piauí, de ganhar almas para Jesus, e eu desejo que essa igreja cresça e venha estar cheia de pessoas adorando a Jesus. O Senhor do Nordeste, posso ver pelos olhos da fé o Espírito de Deus inundando o sertão, tirando o povo da escravidão. Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste, posso ver pelos olhos da fé. Estamos aqui já no 9º dia trabalhando, semeando sementes nesta cidade. Cremos que está nascendo uma igreja forte, uma igreja que será multiplicadora, uma igreja que conquistará a cidade de São Brás para Jesus e regiões, povoados. Cremos que aqui é um novo tempo, um tempo de mudança, um tempo de transformação, um tempo do derramar da glória de Deus sobre esta cidade. O Piauí é uma bênção para o povo de Deus. A minha experiência é muito grande, fui usar droga, encontrei pessoas aqui que estão nessa mesma situação que eu já passei. Mas estou aqui com esse grupo para mudar esse quadro. E que Deus abençoe esse projeto, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele vá. Jesus Cristo é o Senhor do Nordeste, posso ver pelos olhos da fé. Meu nome é o pastor Washington, sou pastor da Igreja Batista aqui em Anísio de Abreu, e eu tenho sido um privilégio muito grande, uma alegria muito grande fazer parte de um projeto tão grandioso como esse, que é o projeto CCJ. Abriu meus olhos para missões, serviu de incentivo para mim continuar assim nessa obra missionária valorosa, grandiosa que Deus tem feito assim no estado do Piauí. Eu me chamo Milton, pastoreio a Igreja Batista de Antônio Almeida. Queremos aqui deixar o nosso nome marcado aqui na história do CCJ, conquistando cidades para Jesus no Piauí. Então é um privilégio que eu espero em Deus, nos próximos que virão, estar vivo para poder sim novamente estar implantando novas igrejas no Piauí para Cristo Jesus, em nome de Jesus. Posso ver pelos olhos da fé. Graça e paz, amados irmãos, que a alegria do Senhor esteja presente no seu coração nesta noite. E não sei quando você vai estar ligado assistindo essa mensagem. Pode ser num momento durante o dia, durante a tarde, não sei. Mas o mais importante, amados, é que você tenha comunhão com Deus. Esteja convicto da presença de Deus na sua vida. Esteja certo que Ele, como Senhor, soberano e poderoso, não esqueceu de você, porque Ele é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança conosco, e Ele vela pela sua aliança jamais será quebrada, jamais será deteriorada, a sua aliança permanecerá para sempre. E quando nós falamos da aliança do Senhor, isso envolve muitas coisas
relacionadas toda a nossa vida cristã com Deus. Mas o mais interessante é saber que, mesmo o fato de nós não sermos tão bons cristãos como deveríamos, de não sermos tão bem aperfeiçoados como Deus gostaria, mesmo assim a sua aliança permanece a mesma conosco. Por isso, eu convido os amados irmãos a lerem a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Versículo 40 diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa aliança do Senhor nos garante vida eterna. Eu não acredito que você, como cristão, perderá sua salvação, nunca. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você foi marcado pelo Espírito Santo, uma vez que você persevera na fé, uma vez que você assumiu o compromisso de ser totalmente dele, você é um predestinado a viver para sempre na eternidade com Deus. É por isso que quando nós olhamos para a aliança do Senhor, nós vamos perceber que Deus é um Deus de aliança, e é através da aliança então que Ele se relaciona com o seu povo. Deus tem um povo porque Ele tem uma aliança. Deus tem você porque Ele tem uma aliança com você. E nós, como igreja na terra, não podemos de forma alguma esquecer que essa aliança com Deus é a nossa preservação espiritual. Ela nos garante que estaremos seguros diante de Deus para permanecermos fiéis à sua palavra. Alguém poderia dormir cristão e acordar não cristão? Alguém poderia estar na igreja hoje celebrando o Senhor, nasceu de novo de todo o coração, e no dia seguinte então está totalmente perdido lá no mundo? Segundo a palavra de Deus, aquele que tem uma aliança com o Senhor nunca passará por isso. Mas então o cristão de aliança com Deus, ele é uma pessoa impecável? Também não. Ele vai pecar, ele vai errar, mas ele não vai desistir de Deus. Ele sempre voltará à casa do Pai, ele sempre estará na busca de Deus. É como a parábola que Jesus contou ao filho pródigo. Ele saiu de casa, ele tinha tudo, tinha uma herança, mas ele não deixou de ser filho pelo fato de ele ter saído de casa. Ele se misturou com pessoas do mundo, ele contraiu o pecado, ele esteve na pocilga, se envolveu com a porcaria do mundo, ficou sujo, lameado, mas ele retorna à casa do Pai. E o que acontece? O Pai o recebe de volta. Por quê? Porque Ele é Pai. Isso faz parte da aliança de Deus conosco. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, tem um versículo interessante que Deus fala a Moisés, para que Moisés dissesse a Faraó. Olha só o que o Senhor diz. Êxodo capítulo 4, verso 22, diz assim: aqui no capítulo 4 de Êxodo, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Dirás a Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Deus está falando para Moisés. Moisés ainda está lá no deserto, e ele teria que voltar ao Egito para resgatar quem? Israel. E quem é Israel? Aqui o Senhor diz: é meu filho, é meu filho. Israel está há 430 anos no Egito, ali como escravo na mão de Faraó, mas ele continua sendo de Deus, ele continua sendo o povo de Deus, o homem de Deus, o escolhido de Deus, o predestinado de Deus. E
quando Deus dá a informação a Moisés retornar ao Egito, Deus está dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu não estou indo buscar um estranho, eu estou indo, diga a Faraó que eu estou indo buscar meu filho. Meu filho. É assim que Deus trata o seu povo, é assim que Deus trata a mim e a você. Ele nos tem como seus filhos. Nós somos filhos de Deus, porque nós temos uma herança, nós temos uma aliança. A Bíblia está repleta de versículos sobre a aliança de Deus. Deus foi estabelecendo no decorrer da história alianças em várias gerações com o seu povo. Nós podemos ver alguns versículos a mais aqui sobre a aliança com Deus, a começar lá no Gênesis 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. O princípio da aliança compromete Deus a você e você com Deus. Você terá o privilégio de entrar aonde Deus está. Você terá o privilégio de experienciar a segurança em Deus. E é isso que nós mais precisamos hoje, queridos. Nós precisamos experienciar essa segurança em Deus. Você precisa se sentir seguro nas mãos de Deus, mesmo que o mundo esteja desabando ao seu redor, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como você gostaria que elas estivessem acontecendo. Saiba, na época de Noé, Deus estabeleceu uma aliança para quê? Para salvar Noé. Deus estabeleceu uma aliança com Noé para que naquela destruição, naquele tempo, naquele período de dilúvio, a família de Noé fosse preservada para o propósito de Deus na arca. Deus estabeleceu aquilo como um princípio de livramento e salvação. Sempre a aliança de Deus conosco vai estar ligada nesses mesmos princípios de livramento, de salvação e de segurança. Por isso você não pode de forma alguma achar que a sua salvação está marcada pela sua vida religiosa, pelo que você faz de bom, pelo que você conquistou no decorrer da sua caminhada com Deus. Minha salvação está garantida porque eu fui um homem bom, porque eu fiz muitas coisas, eu fiz caridade para as pessoas e a minha vida então foi uma vida correta. Deus não vai salvar você por isso. Há muitos religiosos no meio evangélico que estarão perdidos, porque eles se contentaram em confiar em si mesmos e não confiaram em Deus. Eles não olharam para o aspecto da aliança com Deus, mas deram crédito aos seus próprios méritos para tentar, de alguma forma, ter a recompensa da salvação. E a salvação, ela não vem a nós como recompensa, ela vem a nós como graça, como ato de Deus sobre nós e para nós. E é por causa dessa aliança que nós podemos experienciar esta relação de intimidade de filho com o Pai, que é o nosso Deus. Então, amados, quando Jeremias fala também da aliança, Jeremias está falando de uma aliança que Deus está estabelecendo de forma profunda, grandiosa, poderosa e eterna. É uma aliança eterna, ou seja, se ela é eterna, ela não pode acabar quando a nossa vida acabar na terra. Ela não pode de forma alguma se romper quando você pecar. Ela é eterna. Então Deus vai estar sempre trabalhando em você para que a sua vida, no decorrer da sua existência, seja aperfeiçoada para agradar a Deus. Não para você merecer a aliança, mas por causa da aliança que Deus tem com você, Ele vai estar sempre te lapidando, até você chegar à estatura da plenitude de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala para a igreja sobre isso, ele deixa bem claro que a vontade de Deus é a nossa maturidade espiritual. Nós temos que sair do nosso andar de menino, do nosso andar de ignorância e entrar no princípio do crescimento espiritual, até que cheguemos à estatura de Cristo. Porque este é o princípio da aliança de Deus conosco, o nosso crescimento, o nosso bem-estar. Porque aí está tudo que nós precisamos. Na aliança de Deus há tudo que nós precisamos.
Jeremias está falando para um povo que prevaricou, um povo que perdeu a guerra por causa do seu próprio erro, por causa do seu próprio pecado. Mas esse povo foi levado para o cativeiro, porque o que acontece com o homem quando ele se afasta de Deus? Ele vai ser escravo, ele vai ser dominado por aquilo que lhe dominou, por aquilo que dominou seu coração, por aquilo que dominou a sua alma. Então, se a nossa alma estiver dominada pelo pecado, nós vamos ser de alguma forma escravos do pecado. Mas Jeremias está falando a esse mesmo povo, esse mesmo povo que foi derrotado pelos babilônicos, esse mesmo povo que experimentou o sofrimento em decorrência de sua rebeldia com Deus, é esse mesmo povo que não pôde, de certa forma, permanecer ali no lugar de Jerusalém, da nova terra, da nova Canaã. Esse povo foi levado para uma terra estranha, mas é a esse povo que Deus vai falar lá onde ele estiver, lá onde ele está no cativeiro. Deus leva uma mensagem a esse povo, que vai fazer com eles uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Segundo aspecto, a qual não deixarei de lhe fazer o bem. Por que Deus não deixará de fazer o bem conosco? Ou por nós? Por causa da sua aliança. Ah, mas por que está acontecendo tantas coisas comigo e essas coisas não são boas, são coisas ruins? Percebemos que de fato está acontecendo e nós estamos, de certa forma, atingidos por muitas coisas ruins, mas isso não anula o poder de Deus fazer o bem a nós. Mesmo, irmãos, que você esteja, que nós estejamos enfrentando coisas ruins, Deus em todo o tempo está promovendo o bem a nosso favor. Mas como é isso? Olhe para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: todas as coisas, e aí ele está incluindo as coisas boas e as coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, talvez coisas não tão bem-vindas você esteja experimentando. Talvez você esteja assim pensando: mas onde isso vai cooperar? Eu não sei, mas eu sei que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Mas cedo ou mais tarde você vai perceber o bem que isto realmente trouxe para você. Talvez mais temor a Deus, talvez mais maturidade, talvez um crescimento espiritual, talvez o fortalecimento de uma fé que estava tão fragilizada pelo comodismo, fragilizada por ter tudo nas mãos, e de repente você teve que depender totalmente de Deus, para Deus agir, quando você não podia fazer mais nada. E aí você reconhece que Deus, é poderoso, é grandioso, é majestoso, é aquele que cuida de nós em todo o tempo e nos trata como filhos. Esse é o grande valor da aliança: é não ser escravo, é não ser estrangeiro, é não ser intruso, mas é ser escolhido, é ser aceito, é ser filho. Esta é a grande bênção da aliança. Então, nesse mundo de tantas coisas ruins, como nós devemos viver? Nós devemos viver como filhos de Deus, que possuem uma aliança com Deus e que estão determinados a perseverar na fé até o último suspiro da nossa alma aqui nessa terra. Essa deve ser a sentença máxima para a nossa vida. Nossa vida precisa estar dentro do propósito desta aliança, para que não saiamos do foco, da visão que Deus estabeleceu. Por isso, amados, Deus não está à espera de cristãos fracos, de cristãos que se curvam diante do medo,
cristãos que se curvam diante da dúvida, da incredulidade. Não, Deus está gerando cristãos que sejam capazes de perseverar até o fim, capazes de vencer a tirania, capazes de vencer toda dureza que possa vir sobre eles, assim como os israelitas enfrentaram o faraó, assim como os israelitas enfrentaram a escravidão, assim como eles padeceram na mão do faraó ali, muito sofrimento, eles aguentaram porque eles tinham uma promessa, a promessa de que Deus, por aliança, tiraria eles de lá. Tanto é que o próprio José deu ordem a seus ossos. Ele sabia que ele ia morrer no Egito, mas ele disse: olha, meus irmãos, quando eu morrer, quando Deus tirar vocês daqui, levem o meu cadáver. Levem o meu cadáver para a nossa terra, a terra que Deus nos deu. E quando Deus resgatou Israel do Egito, Deus não esqueceu, e os seus filhos também não esqueceram de José. José foi embalsamado desde o dia da sua morte até esperar o tempo de ser levado para Canaã, porque lá é a terra da promessa. Amados, não desista de Deus, porque Deus nunca vai desistir de você. Por isso, o cristão precisa estar confiante na aliança. A aliança é como um casamento, é indissolúvel. É insolúvel. A aliança ainda é até maior do que o casamento, porque o casamento só dura até aqui, é até que a morte os separa. Mas a nossa aliança com Deus não está limitada ao tempo aqui, ela nos conduzirá à eternidade com Deus. Você já imaginou no privilégio que você tem de viver não só aqui, mas a eternidade com Deus? Viver a eternidade com Deus, querido, é estar acima de toda a esfera humana, de todo problema humano que se manifesta aqui nessa terra, nessa realidade. Estaremos numa outra dimensão com Deus. Imagine lá no céu. Quem vai estar no céu? Somente os filhos de Deus, gerados na nova aliança, que é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz, que derramou seu sangue, que ressuscitou o terceiro dia e que voltará para levar o seu povo. Esta é a base, esta é a crença, essa é o nosso testamento, é nisso que nós cremos, essa é a nossa bandeira, é aí que nós podemos erguer a nossa voz diante dos problemas, das dificuldades, das pandemias, de tudo que puder acontecer nesse mundo. Esse testamento precisa ser preservado, porque ele não está escrito simplesmente com papel, caneta e papel, está escrito em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quando a palavra diz que escreverei em seus corações a minha lei, o Senhor está se referindo exatamente à presença do Espírito Santo dentro de nós, como selo dessa nova aliança. Voltando novamente aqui ao versículo 40 de Jeremias 32. Não deixarei de lhes fazer o bem. Deus nunca vai deixar de fazer o bem a você, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que ainda Ele permita você sofrer, porque Jesus deixou bem claro: teremos aflições das mais diversas. Você vai ter aflições na sua casa, você vai ter aflições no seu trabalho, você vai ter aflições por onde você passar, onde você estiver. Alguma coisa vai te afligir. Mas uma coisa mais certa também Ele deixou claro: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, igreja. Jesus venceu o mundo, meu querido, meu irmão, meu amigo. Jesus venceu, sabe para quê? Para que você também tenha a garantia da sua vitória.
Porque a nossa vitória não é garantida por nós mesmos, é garantida por Ele, pelo que Ele fez, não pelo que eu faço, pelo que Ele determinou, e não pelo que eu tento determinar, é pelo que Ele faz. Ele simplesmente nos garante isso. Por isso que Jeremias diz: Ele não se cansa de fazer o bem, Ele vai fazer o bem. Ele vai fazer o bem a você, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele vai fazer o bem na sua casa, aos seus filhos, mesmo que você passe por situações, mesmo que você sofra, mesmo que você tenha alguns pesares. O versículo 4 ainda, o versículo 40 ainda nos diz assim: e porei o meu temor no seu coração. Essa é a terceira parte da aliança que eu quero refletir com você. Porei o meu temor nos seus corações, no seu coração. Deus, Ele é maravilhoso, porque uma das formas de Deus nos preservar na fé é colocando o temor dele dentro de nós. Esse temor não é medo de Deus, não é para você ficar assustado com Deus, é para você ficar com medo de Deus. Não, esse temor é um sentimento de reverência, é um temor moral, é uma reverência, um respeito, é uma honra ao Senhor. E você tem tanta consideração por esse Deus, por esse temor do Senhor. E o sábio Salomão vai dizer que este é o princípio da sabedoria. Você vai ter tanto temor de Deus que nada vai fazer com que você desista de Deus. Você pode até enfraquecer, desanimar, mas desistir jamais. Você vai ter que estar na presença de Deus, lutando às vezes contra as suas próprias vontades, lutando contra as situações adversas. Talvez como aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi para se aproximar de Jesus, para estar junto de Jesus, mesmo se arrastando, mesmo sangrando, mesmo ali de uma certa forma enfrentando preconceitos, mas ela foi se arrastando. Querido, o mais importante não é arrumar desculpas para não servir a Deus. Sirva a Deus, mesmo que você tenha que se arrastar para isso, porque é melhor se arrastar para encontrar Deus do que ser arrastado para distante de Deus, pelas enxurradas desse mundo, pelo pecado desse mundo, pelas tempestades desse mundo, por tudo que assedia o seu coração neste mundo. O profeta Jeremias tinha uma convicção muito forte de Deus. Ele viu um povo sendo arrastado pelo inimigo, ele viu um povo sendo levado para o cativeiro, ele viu muitos cadáveres, ele viu muitas pessoas ali inteiramente destruídas, mas ele não se cansa de profetizar o que Deus estaria para fazer no meio daquele povo arrebentado. E o que Deus estava para fazer ali, amados, é o mesmo que Ele está para fazer naquele que crê, naquele que confia nele. Ele estabelece a sua aliança, e essa aliança é para que você tenha acesso a toda a bondade de Deus. A bondade de Deus estará dispensada sobre aqueles que estão na sua aliança. A ira de Deus não cairá sobre você. Nós sabemos que Deus tem uma ira com os pecadores, mas com aqueles pecadores que não fazem parte da aliança, com aqueles pecadores que insistem em continuar no mundo, aqueles pecadores que insistem em continuar na idolatria, aqueles pecadores que insistem em continuar distante de Deus, não reconhecendo Deus, distante do temor de Deus, não acreditando na própria existência de Deus. Deus tem uma ira reservada para o mundo pagão, incrédulo, distante. Mas a palavra diz que essa ira não repousará sobre aqueles que estão na aliança com Deus. Por isso o profeta deixa bem claro que a aliança precisa ser uma realidade em nosso coração, partindo do princípio do temor do Senhor.
Eu quero fazer uma pergunta a você. Como é que você sabe que você faz parte da aliança com Deus? Como é que você sabe disso? O que testifica para você que você faz parte desta aliança com Deus? Para respondermos essa pergunta, nós precisamos de uma resposta bíblica, nós precisamos de uma resposta de testemunho, e esse testemunho é uma resposta de experiência, e precisamos de uma resposta pessoal, interior. Primeira resposta bíblica: todo aquele que crê nele será salvo. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O próprio versículo 40 diz: porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A experiência do testemunho, o que as pessoas dizem a respeito de você, elas veem que você tem compromisso com Deus, ou elas veem em você mais um praticante de pecados, mais um que contribui para o engano, para o erro, mais um que está a serviço de seus próprios interesses, mais um que é um mero religioso? Ou elas veem em você um exemplo de um verdadeiro cristão? Certa vez, Mahatma Gandhi disse que se os cristãos obedecessem apenas o sermão da montanha pregado por Jesus, o mundo inteiro seria transformado. Veja como é importante o testemunho de fora. Como é que as pessoas te veem, meu querido, meu irmão? E você, que talvez não seja nem crente, talvez não seja um evangélico, talvez você seja de uma outra religião, mas você também está ouvindo essa palavra. Como você sabe que você realmente é de Deus, que você tem uma aliança com Deus? E a terceira resposta, é aquela resposta interior, pessoal. É aquele testemunho íntimo, onde você sente que há algo dentro de você, que você não consegue largar a mão disso. Por mais que você tente, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais orar, eu não vou mais para a igreja, mas você não consegue viver sem essas coisas. Você não consegue se separar da Bíblia, você não consegue se separar da oração, você não consegue se separar da igreja, porque isso pulsa dentro de você, dentro do seu coração. Esse é o temor do Senhor dentro de nós. Esse é o testemunho pessoal. E esse testemunho, o apóstolo Paulo diz que vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque, amados, muitos poderão ser meros religiosos, meros leitores da Bíblia, meros pagadores de promessas, e não ter nenhuma relação, nenhuma intimidade, nenhum compromisso com a palavra que lê, com a oração que faz e com a fé que professa. Jesus morreu na cruz não foi simplesmente para as pessoas baterem palmas e admirar a coragem, o determinismo e a sua grandeza. Jesus morreu na cruz não foi simplesmente para ficar na história e ser mais um mártir da história. Não, Jesus morreu na cruz para fazer uma aliança contigo, porque a aliança que Deus faz com o homem é uma aliança de sangue. Aliança de sangue. O sangue derramado na cruz é a marca da aliança que Deus quer marcar em você.
Esse sangue é o sangue de Jesus. E a bênção desta aliança pelo sangue é que este sangue limpa os teus pecados, limpa tudo. A religião não tem esse poder de limpar. Os teus atos morais, éticos, não tem esse poder de limpar a tua vida. As caridades que você possa fazer não tem esse poder de limpar a tua vida. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz, este limpa você de todos os seus pecados. E para encerrar, queridos, se você não tem certeza que está numa aliança com Deus, que faz parte dessa aliança, eu te aconselho a ler Hebreus, ou melhor, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui está o plano de Deus, salvar você, mas essa salvação está em Jesus. É a Ele que você tem que confessar, é nele que você tem que crer, e aí você será participante da aliança com Deus. E esta aliança é para toda a eternidade, para você viver a eternidade com Deus. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso agora. Simplesmente curve sua cabeça e faça essa oração comigo. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu reconheço, ó Pai, que o teu plano é o melhor para mim. Eu reconheço os meus pecados, me arrependo de tudo que tenho feito. E nesta hora, ouvindo esta palavra, eu confesso, Deus, que preciso desta aliança contigo. Por isso eu convido que Jesus entre no meu coração. Eu convido que Jesus modifique toda a minha vida. Transforma-me. Passa o sangue precioso na minha vida. Purifica-me de todos os meus pecados. E derrama o teu Espírito Santo sobre mim, como testemunha da minha vida contigo na nova aliança, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, se você fez esta oração, entre em contato conosco, nos procure, Deus quer abençoar você. E você que já é cristão, deixa Deus te abençoar, deixa Deus alegrar sua vida com a sua palavra. Você pode participar sempre do reino de Deus, mesmo que agora, nesse tempo, não estamos nos congregando, mas você pode estar sempre ligado na palavra de Deus que está em suas mãos, na palavra de Deus que está sendo pregada, e mantendo comunhão com os irmãos através dos grupos de WhatsApp, através da mídia. Então esteja conectado conosco e Deus te abençoe.